Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias aqui nas nossas redes sociais. Como você sempre sabe, nós estamos trazendo informações do TCM, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando o trabalho do tribunal para você, telespectador, para você que nos acompanha sempre aqui nas nossas redes sociais. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar que as prefeituras têm que investir nas crianças da primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. O que os municípios estão fazendo? Vamos mostrar também o encontro nacional dos TCMs em Belém, no Pará, além das reportagens da primeira, da segunda câmaras e do Pleno. Nosso TCM Notícias está começando agora. Olha, a nossa primeira reportagem de hoje é que os municípios terão que apresentar um orçamento da primeira infância. Como será o investimento nas crianças de 0 a 6 anos? Foi uma reunião realizada no TCM. Acompanhe na reportagem. Com o objetivo de melhorar os processos técnicos de trabalho que envolvem o Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás e seus jurisdicionados, foi realizada a 7ª reunião extraordinária do GTCOM, Grupos Técnicos de Procedimentos Contábeis e Fiscais, e do GTSIS, Grupos Técnicos de Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais. A reunião foi destinada a contadores responsáveis pelo sistema de gestão municipal, agentes políticos, servidores públicos municipais e agentes sociais. Os temas discutidos foram a primeira infância, novo layout de dados do PPA, Plano Plurianual de 2024, colar e contratações, novo layout de dados de convênios e parcerias, portal de obras, dados da execução orçamentária financeira, entre outros. O presidente Joaquim de Castro destacou a importância dos temas discutidos, principalmente a primeira infância, em que o tribunal tem trabalhado junto aos municípios para reforçar o orçamento e atender melhor as crianças de 0 a 6 anos de idade. O coordenador do Comitê Técnico da Primeira Infância do IRB, Aline Girardi, destacou a necessidade de mais investimentos, já que o Brasil tem 32 milhões de crianças na pobreza. O superintendente de gestão técnica Horácio Séptimio informou que o novo layout do PPA precisa constar dados sobre recursos para educação e saúde na primeira infância. O conselheiro Daniel Goulart é o coordenador do Pacto Nacional da Primeira Infância no TCM e defendeu maior atenção dos municípios às crianças. O país que quiser evoluir e caminhar em direção ao primeiro mundo vai ter que realmente priorizar a primeira infância. Então não é mais pensar na próxima eleição, como muitos políticos pensam, pensar na próxima geração mesmo, né? Nas próximas gerações. É priorizar realmente o ser humano desde a sua concepção. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Olha, e sobre a educação básica, crianças de 0 a 6 anos de idade, que os municípios terão que apresentar um orçamento, mostrar qual será o investimento nessa faixa etária das crianças. Nós entrevistamos a auditora de controle externo que vai falar sobre esse assunto e a importância de se investir na educação básica. Veja nessa entrevista. Como é que vai funcionar esse novo sistema de recursos investidos na primeira infância ou infância de 0 a 6 anos de idade? O tribunal está disponibilizando no sistema um marco, algo inovador, que vai permitir que os municípios encaminhem para o tribunal as informações referentes ao orçamento da primeira infância. Então, através do Código 01, o município vai conseguir informar ao tribunal todas as verbas que serão destinadas à primeira infância. Hoje existem municípios que não fazem isso? Sim. Constatamos que, atualmente, 15 municípios, em relação à lei orçamentária de 2023, sequer têm verba destinada à educação infantil no orçamento. Isso vai valer a partir do próximo ano?
Sim, a partir de 2024, o sistema já está preparado para receber essas informações. Importante ressaltar que, mesmo que não haja alteração da lei orçamentária, o município, os contadores, os gestores de sistemas já podem encaminhar essa informação para o tribunal. O que isso vai representar na educação de 0 a 6 anos de idade? Isso vai demonstrar transparência, vai facilitar controle social, vai facilitar, por exemplo, que professores, o diretor da escola, o secretário de educação saiba quanto será destinado à educação. Vocês entendem que isso vai ser feito de uma forma natural ou o tribunal vai precisar solicitar com mais firmeza para que as prefeituras façam esse orçamento e mostre como está sendo executado esse recurso? A expectativa é que os municípios, de antemão, já tenham adesão ao envio dessas informações, conforme o tribunal está orientando. Até porque, antes da reunião que teve aqui no tribunal, orientando os municípios, foi assinado um acordo também com os gestores municipais pelo Pacto da Primeira Infância. Então, esse comprometimento com a primeira infância, acreditamos que ele já vai vir dos próprios anseios do gestor. Como é que o tribunal vai fiscalizar isso? O tribunal, com as informações, que serão geradas pelo sistema, conseguiremos ter informações mais fidedignas e claras do que foi direcionado para o orçamento. Então, com base nessas informações, a gente vai conseguir ter informações mais claras mesmo e objetivas para verificar se o orçamento está de fato sendo real, se ele não está sendo apenas fictício. Pode haver alguma punição para o prefeito no futuro, para a administração, caso não encaminhe esses dados? A princípio, o esforço é pedagógico, é de cooperação, é de que todos os gestores, a sociedade entenda que a educação é prioridade, inclusive é um mandamento constitucional, mas, posteriormente, sim, o tribunal vai atuar no sentido de garantir que a educação infantil seja realmente uma prioridade no orçamento. Olha, você confere agora no programa TCM Notícias a votação da primeira Câmara. Veja. Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 21 de novembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 150 processos das pautas número 36 e número 170. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente Daniel Goulart e também participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. A sessão foi conduzida pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para a linguagem de sinais. Foi realizada a sustentação oral pelo contador Ancomarço Vieira dos Santos em processo de Aurilândia, que foi retirado de pauta em seguida. Foram aprovados balancetes, editais de concurso público, processo seletivo, concessão de aposentadoria, entre outros. E o presidente do TCM de Goiás, da Abracom, e vice-presidente da Atricom, conselheiro Joaquim de Castro, coordenou a segunda edição do Encontro Nacional dos TCMs, que aconteceu em Belém, no Pará. Veja alguns detalhes. O sistema está muito fortalecido, muito energizado, numa agenda que procura não apenas olhar para o que é tradicional, que é o controle, a fiscalização, a conformidade,
mas também com uma perspectiva mais aberta, de futuro, de estratégia, de avaliação e acompanhamento das políticas públicas. Nós estamos numa sinergia, no fazer juntos, no construir juntos. Então isso é importante e mostra também a harmonia do sistema. Então o sistema precisa de ter essa harmonia. Então daqui o que traz leva justamente essa sensação de que nós temos harmonia entre nós e, em razão disso, podemos fazer com que a sociedade possa conhecer também aquilo que nós trabalhamos no dia a dia. É muito importante esses eventos que reúnem os tribunais de contas todos, porque cada um pode trazer as experiências positivas que se tem nos tribunais, para que os outros possam aprender com essas experiências e, eventualmente, se for do interesse, aplicar em cada um dos estados. Muita coisa interessante sendo feita, experiências muito interessantes, por exemplo, e muito atualizados. A gente viu aqui, por exemplo, tribunais usando robôs, usando intensivamente inteligência artificial, fazendo auditorias muito relevantes na área, por exemplo, de educação. A gente viu a experiência do TCM do Pará na área de educação, na Ilha de Marajó, muito relevante. A palavra que eu trago é a de integração, solidariedade, sinergia, trabalho em comum. Essa é uma grande tarefa que nós do TCU procuramos fazer com os tribunais de contas dos estados e dos municípios. Essa sinergia que eu chamo, essa colaboração mútua, ela se desenvolve através de trabalhos em que os recursos originários da União possam ser fiscalizados pelos estados e municípios. Cujo tema cooperação e parcerias, fortalecendo o sistema de controle externo, explica por si só o seu propósito. Toda a troca de conhecimento, de aprendizados, de desafios, experiências positivas e negativas é sempre louvável, especialmente quando se trata de entidades irmãs que comungam da mesma e honrosa missão, das mesmas dificuldades, idênticos objetivos de progresso, fortalecimento. Muito importante para nós, que somos um estado da Amazônia, um estado do Pará, juntamente com o TCE, fazermos esse tipo de congraçamento, porque isso é troca de informação e nós precisamos evoluir no sentido de dar importância às coisas que a sociedade necessita, como educação, saúde, assistência social, esses temas que são prementes que a sociedade necessita, e os tribunais não só fazerem análise de prestação de contas. Agora a votação da segunda Câmara do TCM. Sob a presidência do conselheiro Valcenor Braz, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 116 processos na sessão remota de quarta-feira, 22 de novembro. Participaram da reunião os conselheiros Humberto Haddad e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Maurício Azevedo, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite e também o superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta número 173. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Servidores do TCM participaram de uma palestra sobre saúde mental. É um tema importante que há uma preocupação dos conselheiros, procuradores, auditores sobre este assunto, para que os servidores do tribunal possam trabalhar, produzir cada vez mais para a sociedade e ter uma qualidade de vida melhor. Veja. Com o
tema Desafios para a Conquista da Saúde Mental no Trabalho, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu uma palestra para os servidores. O evento contou com a participação do presidente Joaquim de Castro e foi organizado pelo Departamento de Recursos Humanos com apoio da Escola de Contas. A doutora em psicologia Alessandra Demito destacou, entre outros pontos, que o autoconhecimento é a base para a saúde mental e conhecimento profissional. Ela apontou 5 elementos que formam a inteligência emocional, como empatia e autocontrole, por exemplo, e que isso é importante para a melhoria do ambiente de trabalho. A Alessandra falou dos dados apresentados pelo Fórum Econômico Mundial, em que 6 trilhões de dólares serão gastos no mundo até 2030 com doenças emocionais. Além do que nós temos da previsão do Fórum Econômico Mundial de mais de 6 trilhões de dólares gastos com doenças emocionais, é como eu disse, a saúde e a vida dessas pessoas acometidas pela doença é que será perdida. Porque são pessoas que, num quadro depressivo ou que vivem com extrema ansiedade, não conseguem viver de fato. Então, é um problema grave e que eu acho que está na mão de cada um tomar consciência e começar a, de fato, conquistar mais saúde mental. Ter mais investimento em autocuidado, em relações de qualidade, para que a gente não cumpra essa previsão. O TCM vai promover mais palestras como essa para melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. A gente pensar numa política institucional de gestão de pessoas para que a gente comece a tratar desses assuntos com uma frequência maior. Falando disso, a gente vai alcançar uma perspectiva de que a gente possa ter um ambiente de trabalho cada vez melhor. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Alunos da Faculdade de Jussara visitaram o TCM. Acompanhe na reportagem de Roberto César. O TCM de Goiás realizou neste dia 16, quinta-feira, mais uma edição do TCM Portas Abertas. Um projeto que visa aproximar o Tribunal da sociedade organizada a fim de esclarecer e levar ao conhecimento de todos a sua função e trabalho desenvolvido. O público-alvo são os alunos matriculados em escolas de ensino médio e faculdades. Os participantes desta edição foram os alunos do curso de Direito da Faculdade de Jussara. Durante o evento, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do tribunal, bem como entender a importância do trabalho realizado pelos conselheiros, auditores e demais servidores. Levar para as faculdades de Direito o mundo do Tribunal de Contas, porque na Faculdade de Direito é a coisa que não se costuma ver. Normalmente as pessoas só se preocupam o que é Judiciário, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Então esse universo de controle e acompanhamento de contas, que é algo que os tribunais de contas fazem, ele normalmente passa despercebido no ambiente universitário. E a gente trazer os estudantes que são formadores de opinião, desde já, depois que formarem, então, nem se diz, é extremamente relevante. Além disso, foram apresentados casos reais de fiscalização e controle das contas públicas, mostrando aos alunos a relevância do TCM de Goiás na garantia da transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos. O presidente Joaquim de Castro ressaltou a importância da parceria entre o tribunal e as instituições de ensino, destacando que eventos como esses contribuem para a formação cidadã dos estudantes. Todos que estão na área jurídica e também nos demais cursos que participam da vida social devem ter esse conhecimento, ter essa oportunidade, possibilidade de vir e ouvir sobre o que o Tribunal de Contas faz e principalmente no estado de Goiás, essa criação do nosso tribunal, que é o TCM, né, do município. Então, isso é um diferencial, porque a gente não sabe que não é em todo lugar que tem. Bom, essa visita é importante para eles terem essa ligação entre a teoria e prática. A gente estuda a competência do Tribunal de Contas, por exemplo, em direito administrativo, mas tem coisas que a gente não tem na ementa. Então é muito importante eles visualizarem como o tribunal atua na prática, para eles terem essa noção de, até uma questão de incentivo para a possibilidade de seguir carreira pública. Essas questões são muito importantes para eles, essas visitas técnicas. Ao final das palestras,
Os participantes puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do TCM de Goiás. Acompanhe agora a votação do Pleno. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 90 processos das pautas número 171 e número 172 na sessão de quarta-feira, 22 de novembro. A sessão reuniu presencialmente o presidente Joaquim de Castro, conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aidar, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro substituto Flávio Luna participou remotamente. O advogado Claudinei Caixeta da Silva fez sustentação oral em processo da cidade de Rubiataba. A sessão foi acompanhada pela Rede X, antigo Twitter, e transmitida ao vivo pela internet. Para rever a sessão, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Estamos encerrando o programa TCM Notícias. Na próxima semana nós estaremos de volta aqui nas nossas redes sociais, trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nas nossas reportagens. E você entre no nosso site, no antigo Twitter, na Rede X, para você conhecer o trabalho cada vez mais do Tribunal de Contas dos Municípios. Entre no site, na Escola de Contas, tem cursos, tem palestras. É importante que você acompanhe, e também estão aqui os nossos canais para que você entre em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. É importante que você, aí na sua cidade, possa ligar, dar sugestão, acompanhar de perto o que está acontecendo na Prefeitura, Câmara Municipal e fazendo essa ponte com o TCM. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um TCM Notícias. Um abraço e até lá!